Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade, mais uma vez. E hoje o nosso objetivo é estudar as funções trigonométricas, a continuação. Nós já estudamos a função seno, hoje nós vamos estudar a função cosseno e posteriormente ainda vamos fazer exercícios de função seno e cosseno. Então, vamos acompanhar com o Titi mais uma função trigonométrica, chamada de função cosseno. Bom, queridos, vou compartilhar a tela com vocês, onde nós vamos apresentar o slide em 3, 2, 1, valendo. Bom, queridos, como comentamos, o objetivo hoje é estudar a função chamada de função cosseno. Obviamente que, mais uma vez, vamos ter que voltar à introdução do ciclo trigonométrico e apresentar de fato o que é o cosseno lá no ciclo trigonométrico. Isso faz parte da revisão sempre que a gente inicia um novo estudo. Bom, queridos, já sabemos que o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário que está centrada na origem do plano cartesiano, lá naquele pontinho O do eixo x ou y. Nesse caso, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas serão o suporte desse ciclo trigonométrico, como nós estamos mostrando nessa figura aí. Bom, então aqui nós temos uma circunferência, o raio dela é 1, raio unitário, e ela é centrada na origem do plano cartesiano x ou y, eixo x e eixo y. Para cada arco P, para cada pontinho P da circunferência, eu tenho um arco AP aqui. Isso vai ser um par ordenado A e B, abscissa A, ordenada B. Agora, é evidente que o eixo das abscissas nós vamos chamar de eixo dos cossenos, enquanto que o eixo das ordenadas, que é o Y, vai ser chamado de eixo dos senos. Nesse caso, nós vamos ter dois eixos suportes, além do eixo dos senos e dos cossenos, que é o eixo das tangentes e das cotangentes. O mais importante é o eixo das tangentes. Bom, a figura a seguir aqui é o ciclo trigonométrico mais completo. Olha lá, eixo dos cossenos, que é o eixo x, eixo dos senos, que é o eixo y. E aqui nós temos o eixo das tangentes, paralelo ao seno, perpendicular aos cossenos. E, evidentemente, que aqui em cima nós temos um outro eixo, que é chamado de eixo das cotangentes, onde o eixo das cotangentes é paralelo ao eixo dos cossenos e perpendicular ao eixo dos senos. Porém, nós vamos trabalhar sempre com o eixo dos senos, do cosseno e da tangente. A cotangente vai ser apenas uma função inversa, é melhor entender assim. Queridos, nesse caso aqui, qual é então, Tiago, a definição do cosseno no ciclo trigonométrico? Bom, a partir de um arco, AF, a partir desse F, a partir da extremidade desse arco, eu vou fazer uma projeção ortogonal sobre o eixo Y e sobre o eixo X. Sobre o eixo Y a gente chama de seno, e sobre o eixo X nós vamos chamar de cosseno. No caso aqui da minha figura, olha para cá, eu tenho um ciclo trigonométrico, raio unitário, centrada na origem. E eu tenho um arco aqui, AF. Ó. O arco AF é a distância do A até o F aqui, ó, na circunferência. A extremidade do arco, que é o pontinho F, eu vou fazer uma projeção ortogonal. Nesse caso, essa projeção ortogonal é perpendicular, né, ao eixo do X. Então, essa linha pontilhada pretinha aqui, ó, de F até o eixo X aqui, ó, vai ter essa interseção Q aqui. Ó. Tem que ser perpendicular, né? Vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Agora, essa projeção sobre o eixo X é definida como cosseno do ângulo ou cosseno do arco AF. Na verdade, então, o cosseno é a distância da origem a esse pontinho Q de projeção. Então, esse segmento verde aqui, ó, OQ, esse segmento de reta OQ, na verdade, vai ser o valor do cosseno do arco AF, ou o valor do cosseno do ângulo AOF. Então, a gente define o cosseno como uma projeção ortogonal do arco, ou da extremidade do arco, sobre o eixo X, sobre o eixo das abscissas. Então, repara que o cosseno é a abscissa desse pontinho F aqui.
Beleza? Na aula anterior nós vimos o seno. O seno seria a projeção no eixo Y. Não vem ao caso agora. Evidentemente, quando a gente define a função cosseno, para esse ângulozinho AF, né, para esse arco AF, eu posso estabelecer um ângulozinho alfa. Então, à medida que o arco AF aumenta, o ângulozinho alfa também aumenta. E desta forma, tanto faz você falar cosseno do arco ou cosseno do ângulo. E desta forma, o cosseno do ângulo alfa vai variar de acordo com o ângulo. Ou seja, à medida que o ângulo muda, o cosseno também muda. Ora aumenta, ora diminui. E é a partir dessa variação do cosseno do ângulo, ou cosseno do arco, que nós vamos definir essa função chamada função cosseno. Para isso, eu preciso que você observe a animação a seguir, que é top de linha, para você verificar o estudo da função cosseno. Acompanha comigo. Bom, gente, a gente consegue perceber aqui, novamente, que nós temos o ciclo trigonométrico, né? Aqui nós temos um arco AF, e aqui ó, nós temos a projeção do F sobre o eixo X, sobre o eixo das abscissas, que é esse pontinho aqui. O que a gente chamou de cosseno? Nós chamamos de cosseno a distância do ponto O ao ponto Q. Então, o que acontece? À medida que esse F vai andando, o cosseno vai diminuindo. Olha lá, o primeiro quadrante, ó, sair aqui do ponto zero, né? No caso, se é zero, o cosseno é o cosseno todinho, que vale 1, que vai de 0 a 1. À medida que esse ângulozinho começa a andar, olha lá, o que vai acontecendo com o cosseno? O cosseno vai diminuindo, vai ficando cada vez menor. Então, no primeiro quadrante, o cosseno diminui, olha lá, decresce, até chegar no 90 graus, ou π sobre 2 radianos, que vai ser apenas um ponto. Se vai ser um ponto, o cosseno de 90 é zero. E aí nós vamos agora para o segundo quadrante. À medida que o arco AF vai aumentando, o cosseno vai aumentando em módulo, né? Mas ele vai diminuindo em valor, porque ele era zero, olha lá, ele vai ficar cada vez mais negativo, 0,5, 0,6, 0,8, 0,9, assim por diante. Então ele continua decrescendo, porém vai ser negativo, até chegar no menos 1. Ou seja, quando o ângulozinho for 180 graus, ou o arco AF for π radiano, isso aqui está cheio, vale menos 1. E para o terceiro quadrante, à medida agora que o arco AF vai aumentando, o cosseno agora vai aumentando, ele vai diminuindo em módulo, mas vai aumentando em valor. Por quê? Porque ele sai do menos 1 e vai crescendo, ó. Menos 0,8, menos 0,5, menos 0,2, até chegar aqui no 270 graus, ou, se você preferir, 3π sobre 2 radianos, que volta a ser um ponto, ou seja, volta a ser zero. E no quarto quadrante, ó, novamente, ó, ele vai aumentando. Por quê? Porque ele vai sair de 0 para 1. Ó, de novo, ele sai de 0 para 1. Essa é a análise da função cosseno que acontece com essa projeção. Ó, à medida que o ângulo desloca, o cosseno vai diminuindo, diminuindo, aumentando, aumentando. É esse movimento aqui, ó, que a função cosseno vai fazer. Esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita. Decresce, decresce, cresce, cresce. É esse movimento que ela vai fazer, esse movimento que a gente tem que saber analisar. Beleza? Bom, queridos, muito bacana essa ilustração, né? Então, você consegue perceber que lá no primeiro quadrante, o cosseno ele sai de 1 para 0, então a função é totalmente positiva. No segundo quadrante, ele sai de 0 e vai para menos 1, então ela é negativa. Terceiro quadrante, ela sai de menos 1 e vai para 0, continua sendo negativa. E no quarto quadrante, sai de 0 e volta para 1, volta a ser o quê? Positivo. Então, deste modo, nós definimos uma função cosseno. Então, Tiago, quem é a função cosseno? Amores de my life. A função cosseno associa a cada número real x, a cada valor arbitrário x, um valor y que é chamado de cosseno, ou seja, um valor cosseno. Por isso que nós vamos definir a função y igual a cosseno x, ou f de x igual a cosseno x.
À medida que o ângulo x, ou à medida que o arco x muda, o cosseno do ângulo também muda. E aí vai ter um comportamento funcional. Repara que como o x, né, o eixo das abscissas, representa o cosseno, então eu posso falar que o cosseno de x é a abscissa da extremidade do arco. Então nós podemos perceber que essa função cosseno vai ser positiva no primeiro e no quarto quadrante e será negativa no segundo e terceiro quadrante. Ou seja, olha, quando o arco tem a extremidade no primeiro ou no quarto quadrante, a projeção vai estar sobre o eixo x no lado direito da origem. Então, ou seja, no primeiro e no quarto quadrante, qualquer valor de ângulo vai ter a projeção positiva, o cosseno vai ser positivo. Do mesmo modo, como o cosseno é representado lá no eixo x, lá no eixo das abscissas, quando eu tenho um arco de extremidade no segundo ou no terceiro quadrante, o valor da projeção vai ser o quê? Negativa. Então, primeiro e quarto quadrante, a função é positiva. Segundo e terceiro quadrante, essa função vai ser negativa. O estudo do sinal é simples. Bastaria a gente tentar projetar aqui, ó, o Thiago vai colocar uma imagem para você. Desculpa. Bastaria o Thiago entender que qualquer arco do primeiro ao quarto quadrante, olha, a projeção vai tocar sempre no lado o quê? Positivo. Olha lá que bonitinho. Sempre do lado positivo. Qualquer ângulo de primeiro ou quarto quadrante. Assim como qualquer ângulo de segundo ou terceiro quadrante, vai tocar aqui nesse ponto aqui. Onde esse ponto aqui, ele, na verdade, ele vai ter um cosseno negativo, uma abscissa negativa. Então, isso é muito importante para a gente perceber. Então, a primeira base é entender que o cosseno ele é positivo no primeiro e quarto quadrante, negativo no segundo e terceiro quadrante. E a partir daí a gente vai tentar construir uma tabelinha. Então, observe a tabela a seguir. Para isso, nós vamos novamente basear o estudo no cosseno. O cosseno é o eixo x, positivo à direita, negativo à esquerda, positivo vermelhinho, negativo amarelinho. Olha o meu desenho aí. E para isso, a gente pode verificar lá, naquele estudo que o Thiago fez inicialmente, que quando o ângulozinho é zero, ou seja, o ponto vai estar aqui, o F vai estar aqui, o cosseno vai ser a projeção inteira, ou seja, vai ser 1, porque o raio vale 1 do ciclo trigonométrico. Então, o cosseno de zero vale 1. Aí o ângulozinho foi andando, 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 andando. O cosseno veio diminuindo até chegar no cosseno de 90 graus. Na hora que chegou no cosseno de 90 graus, a projeção é esse pontinho preto aqui. Por isso que o cosseno de π sobre 2 é zero. Aí o arco continua andando, 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 até chegar em 180 graus, que é o cosseno de π, que nesse caso vale o próprio raio, porém negativo porque está para a esquerda da origem do plano cartesiano. Então, por isso a gente fala que o cosseno de π vale menos 1. E, posteriormente, o F continua andando, 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 até chegar no cosseno de 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos, que novamente vale zero. Projeção é o ponto. E no quarto quadrante, o arco AF continua andando, 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 até chegar no 360 graus, ou 2π radianos, que o cosseno volta novamente a ser 1. Lembra daquela musiquinha que o Thiago fez você guardar para o sino? 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. O do cosseno é a mesma coisa, a diferença é que ela já começa no 1. 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. A diferença é que ela começa no 1. 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1, 0, 1. Então, você pode ir daqui na sua casa cantando 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. Se começa no 0, é seno. Se começa no 1, é cosseno. 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. Acompanha o mouse, ó. 1, 0, 1, 0 menos 1, 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. 0, 1, 0 menos 1. Pode ir daqui na sua casa cantando isso, que é fácil, que é rápido e objetivo.
é bom a gente começar no 1. É função cosseno. Se começa no 0, é função seno. Essa é a diferença. É lógico que a partir dessa tabelinha e a partir desse ciclo trigonométrico, a gente consegue então construir o gráfico da função cosseno. Para isso, vamos observar mais uma animação lá no GeoGebra. Bom, queridos, nós já sabemos aqui, né, da animação anterior, que esse pontinho F aqui, à medida que ele vai se deslocando, o cosseno vai alterando. Tá? Negativo, negativo, agora vai virar positivo. Então, no primeiro quadrante, olha lá, positivo e decrescente. No segundo quadrante, negativo e decrescente. No terceiro quadrante, negativo e crescente. E no quarto quadrante, positivo e crescente. É esse movimento que a gente chamou de função cosseno e que nós vamos estudar. Para isso, o que a gente precisa criar? Primeiro, um ângulo associado ao arco AF. Então, eu vou chamar o arco AF de ângulo AOF. Apareceu 43,35 graus. Ou seja, à medida que ele vai se deslocando aqui, ó, vai aparecendo o ângulo. 60 graus, 77 graus, 127 graus, 160 graus, 180 graus, 212 graus, 294 graus e assim por diante. Então, à medida que o F se desloca, o ângulozinho vai aparecendo ali para você de verdinho e caracterizando esse ângulo e o movimento do cosseno. Pronto. Agora, para descobrirmos o gráfico, o Thiago vai criar um outro ponto, que eu vou chamar aqui de ponto B, que é esse ponto aqui. Agora, para isso, eu preciso renomear ele, eu preciso mudar as suas configurações. Então, eu vou vir aqui na configuração dele e vou falar que a abscissa dele vai ser o ângulozinho alfa, um ângulozinho arbitrário alfa que a gente tem ali. Enquanto que a coordenada dele, a ordenada, vai ser o cosseno de alfa. Então, vamos colocar aqui o cosseno de alfa, fechar parênteses. E aqui agora nós já temos esse pontinho associado, esse movimento associado ali. Evidentemente que para facilitar eu vou exibir o rastro desse objeto daqui a pouquinho, mas não agora. Então, só para você entender o que aconteceu ali, ó. A abscissa é x, a ordenada agora é o cosseno. Então, à medida que esse ponto F se desloca, o B também se desloca. Olha lá, ele vai se deslocando. Apareceu, sumiu. Apareceu, sumiu. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir um pouquinho aqui a imagem, para que você possa verificar, e arrastar isso aqui um pouquinho para cá. Opa, arrastar para cá. Então, novamente, vamos lá, ó. Acompanhe o B, ó. Ó, o movimento do B. Agora, vamos habilitar o rastro dele para que você entenda. Então, vou habilitar o rastro dele aqui e vamos verificar o movimento que ele fez aqui, ó. Primeiro, ele saiu do 0, que era 1, olha lá, e veio se deslocando. O cosseno está mudando de acordo com essa curva roxinha aí, ó, que está formando, ó. E essa curva que ele está formando é o que nós chamamos de cossenoide ou função cosseno. E aí o Thiago vai aqui, ó, manuseando o mouse aqui, ó, você percebe facilmente a curva que nós chamamos de curva do cosseno. Essa curva aí é a curva que nós chamamos de cossenoide. Fácil assim, simples assim, mas precisa da sua atenção. Bom, queridos, a animação está aí. A gente percebeu, então, a construção do gráfico desta função cosseno. Então, diante da tabela, diante da animação que o Thiago fez ali, vamos, então, construir o gráfico da função cosseno. Basicamente, o que o Thiago construiu foi isso aqui, ó. A partir do ciclo trigonométrico, eu criei um pontinho P, um pontinho F lá no meu desenho da animação, e à medida que o ângulozinho vai se deslocando, o ponto vai se deslocando, o cosseno vai mudando. E ela faz essa curva aqui, ó. De novo. No caso, essa curvinha aqui é um chifrinho, né? Olha, o chifrinho para cima, o chifrinho, ó. Não parece um chifrinho? Chifrinho, ó. A função seno era bem parecida. Só que a função seno,
ela na realidade ela seria, né, aquela junção que a gente falou, bundinha para cima, bundinha para baixo, bundinha para cima, bundinha para baixo. Aqui não é bundinha, é um chifrinho. Chifrinho, ó, daqui até aqui é um período da função f de x igual a cosseno de x. Então, no primeiro quadrante, ela sai do 1 para o 0, então ela é decrescente. No segundo quadrante, ela sai do 0 para o menos 1, continua sendo decrescente. No terceiro quadrante, ela sai do menos 1 para o 0, ou seja, crescente. E no quarto quadrante, ela sai do 0 para o 1, novamente crescente. Então, ela vai decrescer, decrescer, crescer e crescer. E vai formar esse chifrinho aqui. Esse chifrinho é característico que a função lá do gráfico vai ser uma função f de x igual a cosseno de x. É desta forma que a gente vai guardar a diferença entre seno e cosseno. É lógico e evidente que aí, no nosso slide, está representado a função cosseno para uma volta, ou seja, para o ângulo variando de 0 a 2 π radianos. Isso pode acontecer para voltas positivas ou voltas o quê? Negativas. Então, por isso que o domínio da função é sempre o conjunto dos reais. Para infinitas voltas, vamos considerar um gráfico um pouquinho mais amplo, eu poderia ter isso aqui, ó, chifrinho, chifrinho. Essa junção de chifres é a função cosseno. Cosseno de alguma coisa. Aqui está uma volta positiva. E aqui à esquerda, aqui, ó, peraí que o mouse falhou. Aqui à esquerda está uma curva, né, representando uma volta negativa. Volta negativa, volta positiva. Se fosse dar mais uma volta positiva, teria mais um chifrinho aqui para a direita, aqui, perfeitamente. Então, essa junção de chifrinhos é a minha função cosseno. Para voltas positivas ou para voltas negativas. Para a direita do eixo y ou para a esquerda do eixo x. Não tem errata nisso aqui. E é evidente, de novo, perceba que o período vai ser 2π radianos, porque ela sai do 0 e termina no 2π. 2π menos 0 é o período da função 2π radianos. Então, quer dizer que de 2π em 2π ela vai se repetir. Por isso que essas funções circulares também são chamadas de funções periódicas. Porque ela apresenta período. A partir desse período ela vai se repetindo. Chifrinho, 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 chifrinho e assim por diante. Queridos, vamos fazer o estudo então do domínio, do período e da imagem da função cosseno. Queridos, mais uma vez, vamos relembrar o gráfico da função cosseno, está aí. Aí aqui está a primeira volta positiva, ó, de 0 a 2π radianos, e o início da segunda volta positiva. Aqui está a primeira volta negativa, de 0 até menos 2π, e depois o início da segunda volta negativa. Repara aqui que o maior valor da função vai ser 1 e o menor valor da função vai ser menos 1. Então, o conjunto imagem vai ser de 1 a menos 1. Na verdade, vai ser de menos 1 a 1. O domínio é real porque ela existe tanto à direita do eixo x quanto que à esquerda do eixo x. Perdão, tanto à direita do eixo y quanto que à esquerda do eixo y. Então, ela existe para qualquer valor real, o domínio é real. E o período da função vai ser 2π radianos. Então, para guardar, é a mesma coisa da função. É a mesma coisa da função seno. O domínio é o conjunto dos reais. A imagem vai ser todos os números compreendidos no intervalo de menos 1 a 1. E o período é de 2π radianos. De maneira geral, nós temos que fazer um estudo mais amplo. Um estudo mais objetivo da função cosseno. E para isso nós vamos definir a função cosseno de maneira geral, assim como o Thiago fez lá com a função seno. Só que agora a função cosseno vai ser da forma A mais B vezes o cosseno de CX mais D. A gente já sabe que o A e o B interferem na imagem, porque você multiplica a função e adiciona ou subtrai alguma coisa. E quem está do lado de dentro, lá do ângulo lá, quem está multiplicando o ângulo interfere no período e o D faz um arrasto horizontal. Joga a curva para a esquerda, se ele for positivo, ou joga a curva para a direita, se ele for negativo. É lógico que o A ele vai fazer a curva sofrer um deslocamento vertical, porque eu estou somando o valor. Vou jogar a curva para cima ou para baixo. Faz um arrasto vertical. O B também interfere na imagem,
porém ele interfere na amplitude. Ele iria variar de -1 a 1. Se eu multiplico por 2, de -2 a 2. Se eu multiplico por 3, de -3 a 3, e assim por diante. Então, tudo que eu multiplico altera a amplitude, altera a imagem. Tudo que eu somo nesta função faz um arrasto vertical, joga a curva para cima ou para baixo. E é lógico e evidente que o parâmetro mais importante é o número que multiplica a variável x, que é o c. Esse c interfere diretamente no período da função. O período da função seno é igual ao período da função cosseno. Então, ambos vão ser expressos por 2π sobre c, onde esse c é o número que multiplica o x. Quando eu multiplico por um número maior que 1, o período vai diminuir. Então, eu faço assim com a curva, eu comprimo esta curva. Em contrapartida, se eu multiplico por um número menor que 1, se eu faço uma divisão x sobre 2, x sobre 6, x sobre 5, o que vai acontecer? Eu vou pegar, em vez de esticar, né? Em vez de comprimir, eu vou esticar essa curva. Então, eu vou aumentar o período dessa função. Isso é muito importante. E o dzinho, que é o último parâmetro, ele é chamado de fase. Ele só faz um deslocamento que é horizontal. Ele pega toda a sua curva, né? Já com amplitude mudada, já com deslocamento para cima e para baixo, já na posição, ele só pega essa curva e joga para a esquerda ou para a direita. Altera onde ela começa e aonde ela termina este período. Apenas isso que ele faz. Então, ele faz um deslocamento horizontal. Queridos, é lógico que isso aqui é muito simples na teoria. Porém, agora a gente precisa o quê? Visualizar isso no slide. E visualizar nem sempre vai ser fácil. Por isso que nós precisamos começar a fazer exercícios para que você entenda de fato o que interfere na imagem, o que interfere no período da função. Então, vem com o Titi, vamos à próxima aula a partir de agora. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.